Então é o seguinte, são as notas pontuadas. Vou aproveitar e falar sobre as viraduras também. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma nota pontuada, basicamente a gente vai ter o valor da nota mais metade do valor da nota. Valor da nota mais metade do valor da nota. Aí eu vou lembrar daquela piramidezinha com todas as figuras, pelo menos até aqui que a gente estava usando. Que aqui, quando eu tenho uma semibreve, eu divido em duas mínimas. Ou seja, cada mínima eu tenho metade do valor de uma semibreve. E assim por diante. Quando eu divido a mínima em semínimas, fica implícito que cada semínima é metade do valor da mínima. A cocheia, metade do valor da semínima. Ok? Então o que acontece? No Pozzoli, isso vai aparecer no começo, na primeira série, principalmente nos compassos 3x4. Por quê? Porque vocês concordam comigo? Vou colocar aqui um exemplo. Que se eu tenho duas mínimas mais uma semínima, não é o mesmo dizer que eu tenho três semínimas? Tá? Mais um tem a mínima, mais um que é a metade. Tudo bem? Aqui três cocheias. Né? Ok? Bom, então vamos aos exemplos. A gente está usando como referência o toque com os pés, né, para contar os tempos. Lá. Então, vamos lá. Faltou falar o seguinte, antes de eu falar um exemplo, que eu tenho também o equivalente ao ponto de aumento nas pausas, né? Não esquecer disso. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pausa. Aqui uma pausa. Vou fazer a mesma coisa, né? Só com pausas, né? A pausa de mínima pontuada. O que é isso? É uma pausa de mínima mais uma pausa de semínima, né? Ou três pausas de semínima. Tá? E aqui, por exemplo, se eu fizer semínima pontuada, vai ser semínima mais a pausa cocheia. E aqui três pausas de cocheia. Assim por diante, tá? Não estou pondo todas as figuras, porque o que interessa saber é só o conceito, como funciona, né? Ok? Então vamos lá, vamos aos exemplos agora. Bem que eu não lembro aqui, senão eu ia lembrar dessa resposta. Só uma pergunta. Essas pausas aí, onde ela fica no pentagrama? Assim, se você for escrever no pentagrama, ela fica dentro do pentagrama. Tá? Fica dentro do pentagrama. Elas vão se relacionar muito com a posição das notas anteriores ou posteriores. Mas essas pausas aqui, ó. Essa aqui? É. Essa aqui geralmente elas ficam, por exemplo, se você tem aquele pentagrama, né, você tem 5 linhas. Elas geralmente vão ficar
outras elas vão se organizar dentro do pentagrama de maneira que elas fiquem no meio também. Agora, eu já vi, como por exemplo, você vai ter notas abaixo, muito abaixo do pentagrama, e às vezes você tem notas acima também, simultâneas. Você tem as notas simultâneas, né, do pentagrama. O que acontece? Às vezes uma dessas notas simultâneas é uma pausa. E aí a pausa correspondente à nota entra na região do pentagrama que está na voz. Por exemplo, tem uma voz aqui mais grave, uma voz aqui no meio e uma voz aqui no mais aguda, né? Mais acima. Então vamos supor que aí estão lá as vozes progredindo em 3 sons. Né? Se um desses sons não toca, uma pausa, a pausa vai entrar no lugar dessa nota. Entendi. Mas eu entendi o que você quis dizer. Entendeu? É como se fosse um acorde de... Vamos supor, um acorde de dó. Vou fazer. Vamos por exemplo aqui. Você tem aqui, ó, 3 notas, né? Ok, vai. Acorde de sol, né? Aí, fazer mais ou menos só para entender, né? Tem uma nota aqui, simultânea com essa nota aqui, e tem uma nota aqui, ó. Né? Aí, continua. Ó, as 3 são ligadas. Não, as 3 são mínimas. Sim. Tá? Eventualmente, eu ponho uma nota aqui, ó, uma semínima, aí vem pra cá essa aqui, vamos supor, né? Aqui, onde eu teria a outra nota, eu tenho uma pausa, percebe? Entendi. Então, por que eu não pus no meio? Porque é uma questão até de estética, não dá para pôr no meio, eu tenho que pôr na posição da pausa. Por exemplo, se for pegar acordes e violão for escrever alguma coisa, vai ser mais ou menos assim que vai. Ok? E vice-versa, se fosse aqui em cima, a mesma coisa, se fosse lá no meio, entende? Eu colocaria a pausa no lugar. No mais, é tudo no meio, que você escreve por convenção. Tá? A princípio, nessa aula de rítmica, a gente não está levando em conta o pentagrama, por quê? Porque o pentagrama vai se referir às alturas das notas. Que a gente não está contemplando na aula. Seriam as notas mesmo, alturas, notas mais alturas, notas mais graves. Aqui a gente só está pelo aspecto rítmico. Então, assim, em termos de rítmica, você não tem nem na verdade, nem o pentagrama. Eu já vi alguns autores, nem todos, fazer uma linha só para escrever o ritmo. Né? Se fosse uma linha qualquer, só para colocar o ritmo. Mas também não precisa, é uma alternativa. Né? Bom, vamos lá. Os exemplos que eu coloquei. Então, o que vai acontecer no Pozzoli? Vou explicar aqui a nota pontuada. Eu botei lá um 3 por 4. Né? O que é o 3? São 3 tempos. 4, o tipo de nota correspondente. A nota 4 é a mínima. Mínima nota. Semínima. Né? Então, quando eu tenho uma nota, quantos tempos vale essa nota aqui? Vale 2. Nota branca. Como? 2. Se eu puser a luz se eu puser um ponto de aumento, ela vai passar a valer 3 pontos, 3 tempos. E aí eu fechei o compasso, percebe? De 3 por 4. Tá? Aí é claro. Fechou os 3 tempos. Até aqui, nenhum segredo. Tá? Começa a complicar a nota pontuada quando aparece isso aqui, ó. E é o que a gente vai treinar hoje. Por exemplo, tem vamos fazer só uma figura mesmo, né? Tá? 4 tempos, né? Quanto vale? Agora começa a ficar interessante. E é bom a gente já matar por figuras também aqui. Por exemplo, isso aqui vai como uma figura. Tá? Só que uma figura de 2 tempos. Por que 2 tempos? Porque aqui eu tenho 1 tempo e meio. Não é isso? E aqui mais meio.
gente for pegar por aquele esquema de flechinha, quanto vai valer a nota pontuada? Ela vai valer um tempo, que são os dois movimentos, mais a cabeça do tempo. Essa nota, ela vai entrar aqui, ó. Ela vai entrar no contra-tempo. Tá? E aqui essa nota vai entrar no tempo de novo, são dois tempos. É isso? Vou só pegar aqui. Né, ó? Então, aqui eu vou ter a cocheia. Então, como é que a gente vai ler? Como é que vai ouvir isso? Tá. Ok? Só li essas duas notas. Tá? Então, isso vai compor uma figura, como aquelas outras figuras que eu estava juntando. Só que uma figura que a gente vai, por exemplo, você vê uma nota pontuada, vê se você tem um tempo que fecha um número par. Né? Porque ela fica mais fácil para você entender na hora de tocar ou cantar, etc. Né? Por exemplo, se fosse só essas duas notas, né, e eu lendo o loop, né, como fosse só essas duas figuras, seria tá, 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 tá. Então o ideal é fazer com que isso seja como fosse uma sílaba também rítmica e fique mais ou menos impregnado na memória. Para quando a gente vir a nota pontuada, a gente tem que ficar fazendo essas contas aqui. Tá? A gente já está lendo tá. Ok? Então, por exemplo, aqui ficaria tá. Essa nota tem dois tempos. Tudo bem isso daqui? Nenhum segredo. A nota pontuada da mínima, sem segredo também. Tá? Eu não vou nem colocar a nota pontuada da semibreve, porque a gente não vai ter essa base, pelo menos por enquanto, no método. Eu teria que ter um compasso de mais de 4 semínimas. Né? Porque aqui, ó, essa nota não valeria 4 tempos. Sim. Para eu ter uma nota dessa pontuada, o que está implícito que eu vou ter? Uma semibreve mais uma mínima. Okay? Não vai acontecer, a gente não vai ter esse compasso. Esse compasso seria ter 6 tempos, não. Seria 4 mais os 2. Que é a metade. Agora, existe isso aqui? Sim. Tá? Existe. Só que não existe ainda no método com base em 4. Pelo menos como a gente está fazendo aqui. Tá? Para não confundir a cabeça. Mas existe isso aqui até relativamente comum. Bom, vocês entenderam esse exemplo aqui? Agora que começa a ficar interessante a coisa. Porque o que acontece quando eu tiver uma nota, uma cocheia, vou fazer sem a ligadura, depois faço a ligadura. Uma cocheia pontuada. Eu nem coloquei ali ainda. Caneta, deixa eu ver se tem aqui. Não, deu uma ali. Pronto. Deixa eu pegar aqui um Ó, a cocheia pontuada vai ser igual a cocheia mais a semicocheia. E agora? Então, o que é muito comum aparecer? Aparecer isso aqui, ó. Cocheia mais semicocheia pontuada, ó. Opa, isso mesmo. Eu estou fazendo isso daqui, ó. Estou fazendo isso daqui nessa nota, tá vendo? Ó, essa nota sozinha, pontinho, é a cocheia, mais metade dela. E aqui é só uma semicocheia. O que está acontecendo aqui? Quando a gente tem as 4 semicocheias, não é o mesmo que ter 2 cocheias? Todo mundo entendeu isso aqui? Isso aqui vai ser meio importante para entender o resto.
semicocheias, eu tenho 2 cocheias. Por quê? Eu vou até mastigar aqui, ó. Porque aqui para cada uma cocheia, eu vou ter 2 semicocheias. Ok? Até aí? Tá. O que acontece aqui? Eu tenho como se tivesse 3 semicocheias juntas, num tempo só, e uma semicocheia sozinha. Por quê? 3 semicocheias juntas. Porque esse tempo é ele mais metade. Ou seja, ó, eu poderia escrever assim aqui, ó. 3 é 2. Né, ó? 3 semicocheias. Tudo bem? Estão acompanhando aqui ó, as contas. Né? Então, porque, olha só, é só a gente lembrar de novo. Peraí, vou simplificar. Para a gente não ficar louco, né? Quando eu vou começar a cantar as notas, aí vai dar tilt. Então vamos lá. Ó, eu falei que uma semínima pontuada é a semínima mais metade dela. Então, a cocheia pontuada, o que vai ser? A cocheia mais metade dela, certo? E eu falei também aqui, ó, a semínima pontuada é o mesmo que 3 cocheias, né? 3 metadezinhas. Tudo bem? E aqui vai ser o quê? 3 semicocheias. Agora ficou mais fácil? Vai entender? Ó, né? Foi? Então, o que é isso daqui, ó? É isso aqui. Né? Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Ó, uma coxinha pontuada, mais uma dessa. Essa daqui não é o mesmo que 3 coxinhas pontuadas. Tá vendo aqui, ó? Então, se eu juntar tudo isso daqui, eu não tenho 4. E aí, tudo bem? O que é o pontinho? É como se essas 3 formassem um som só. Né? Na aula passada eu fiz isso aqui, ó. Foi? O que é isso aqui? Eu tenho uma cocheia mais 2 semicocheias. Agora, o que acontece? Quando eu tenho a cocheia pontuada, eu não tenho só 2 aqui. Eu tenho 3. Só que elas estão juntas, né? Não são só. Aqui, ó, eu teria 2, né? Quando eu tenho um pontinho, eu tenho 3. Né? Se eu tenho um pontinho, não vai caber. Até aqui fica uma só. Né? Olha lá. Eu tenho 3. Aí, a gente vai ter que voltar à leitura dessa figura aqui, ó. Só isso aqui. Como é que seria essa figura aqui? Ela sozinha. Tá. Ou seja, eu bato o pé 2 notas, eu subo o pé 2 notas. Tá. Vamos só para a gente ir treinando esse tipo de situação aqui. Tá? E se a gente juntasse 2 notas? Ficaria tá. Ele ali uma nota só aqui, né? E quando eu subisse o pé, tá. 2. Tá. Ou o contrário, né? Eu juntaria as duas e deixaria tá, né? Tá. Até aí, tudo beleza. Agora, quando entra os números ímpares, aí todo mundo dança bonito, né? Por que vai acontecer agora? Agora, essa divisão que eu faço com os pés não vai ficar tão clara quando tiver 3 notas. Né? Vamos supor que fosse assim, ó. Até fiz esse exercício aqui, né? Que eu fiz assim. A gente pega. Deixa eu sentar. A gente pega as semicocheias e subdivide nas mãos. É assim? Lembra disso? Por que isso? Para a gente não ter problemas quando aparecerem esse tipo de figura. Então, olha só. A gente vai pensar assim. Quando eu bater o pé,
tenho 2 tempos com os dedos. Então vai ficar assim, ó. 1, sobe, mais 2, né? Ó, desci, subir. Desci, subir. Desci, assim vai, subir. Consegue? Vamos fazer? Vamos acelerar um pouquinho, ó. Aí, vou ficar aqui. Tá? Agora, olha só. Vamos ler assim as cocheias. Cadê a cocheia? Eu apaguei. Gostou de tivesse 2 cocheias? Ó, vamos ler desse jeito as cocheias. Essa figura aqui, tá? Tudo isso para ler as cocheias. Então fica assim, ó. Tá, 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 tá. Por quê? Cada cocheia tem 2 semi. Então, tá, 2 dedos, tá, 2 dedos, tá, 2 dedos, tá, 2 dedos. Tá, 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 tá. Agora quer ver que interessante? E se a primeira das notas durar 3 dedos? Eu falei assim, ó. Tá, 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 tá. Entenderam esses 3 dedos? Tá, 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 tá. Agora, ó, detalhe. Para ficar bem certinho isso, o que tem que acontecer? Ó, eu estou batendo 2 dedos quando... eu estou tocando 2 dedos quando bate e estou tocando 2 dedos quando sobe. Tá... Ó, repara que eu estou cantando A, tá... Mas eu já subi o pé. Então o meu parâmetro agora para subir e descer não é o que eu canto, mas os dedos. Se vocês conseguirem pegar isso, nenhuma partitura vai ser segredo para vocês, porque vocês vão sempre conseguir subdividir com os dedos, se tiver problemas, e chegar numa leitura mais precisa. Isso que eu estou fazendo é só para sair de encrenca. Tá? Porque claro que você vai pegar uma linha escrita, né? Uma linha de tempo escrita, não dá para você ficar com o dedo, com o pé, cantando na prática. Isso é só para você ter uma leitura de como vai soar, e aí você vai cantar ou vai tocar com o instrumento em função dessa leitura. Essa leitura mais precisa. Como a gente está na aula teórica, é imprescindível que vocês façam o exercício com os dedos, para sacar esse tipo de figura. Se eu fizer sem os dedos, seria assim, ó. Como é que soaria isso daqui? Como é que soaria esse tipo de figura aqui? Ó? Soaria assim, ó. Tá, 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 tá. Percebe que assim, dá para pegar a figura de ouvido. Você vê uma coisa? Eu vou tocar o piano, né? Se fazer assim, não. Dá para acostumar o ouvido com isso. Né? Só que aí o que acontece? Você tem as variações desse raciocínio. Por exemplo, então eu posso ter a primeira nota, a nota rápida, e a outra nota alongada. Eu posso ter isso, ó. Agora o que acontece? Se eu for pensar com os dedos, eu tenho a primeira nota sozinha, tá, e as outras 3 num som só. Então fica tá, 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 tá. Se vocês conseguirem, ó, outra dica. Se vocês conseguirem bater os dedos assim, ó, com um ritmo regular, não é prescindível que vocês tenham que bater o pé junto, entende? Já facilita um pouco, né? É que aí com o pé fica mais preciso, mas ó, se vocês fazerem isso aqui, ó, regular, não vale, ó, como não fazer, né? Aí não dá para ler, porque aí você não tem a métrica regular. Entenderam? Entenderam isso? Regular? E aí a gente vai sempre subdividir na semicocheia, tá? Então vai acontecer isso aqui, ó. Vamos fazer, eu vou agora dirigir a aula para isso daqui, isso aqui vai ser importante.
Ó, então lá, tem os 4 dedos. Os 4 dedos, todos juntos, é igual a uma semínima. Entenda? Tá? Então cada um desses é um tal. Ok? Vocês conseguem fazer? Ó, vocês conseguem bater e cantar? Ok? E se fosse assim, ó? Ó. Agora o que vai acontecer? Para cada 2 dedos, um tá. Né? Vai ser ok? Entenderam? Então vamos lá. Beleza? Aqui o que aconteceu? Eu juntei todas as notas num som só. Aqui eu juntei de 2 em 2. Agora vamos juntar de 3 em 3. Tá? Ó. Se eu pegar 3 notas e juntar num som só, eu vou ter um caso que eu estou querendo que vocês entendam hoje. Né? Agora o que vai ser? Legal? Então vamos lá. Tá. Ok? Ó, outro caso. Acho que agora eu vou conseguir explicar mais certinho. Contrário. A nota curta vem antes. Aí eu vou escrever assim. É isso que eu escrevi por último. Hã? Como é que vai ser? Entenderam? Tá claro mesmo? Bom, qual outra possibilidade que dá para fazer com isso? Já que eu comecei, né? Já que começou o estrago, vamos até o fim. Ó, a outra possibilidade é essa aqui, ó. É juntar as duas do meio. E essas duas aqui, quando eu junto as duas do meio, se eu for tentar ler com essa técnica dos pés, né? Com essa técnica dos pés, não dá, porque aqui, ó, as duas notas vão entrar no meio desses tempos aqui, né? Elas vão estar ligadas no meio do tempo. Aí foi complicado, né? A gente entender o pé, mas onde que está limitando esse momento aqui, ele está saindo. Então, com essa técnica dos dedos, fica mais simples, porque vai ser assim, ó. Tá, esses 2 dedos do meio vão juntar um som só, tá. E esse também vai ser um som só, vai ficar. Consegue? Será? 1, 2, 1, 2. Tem mais uma área? Conseguiram? Esse aqui é meio chatinho. Eu vou até colocar aqui a figura dele, ó. Seria o quê? Seria uma semicocheia, uma cocheia
e outra semicocheia, né? Porque aqui, ó, é como se fossem duas num som só, concorda? Aí, ó, como é que escreve? Ok? Tá, 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 tá. Vamos tentar ler alguma linha? Vamos devagar isso aqui, que agora aqui começa a ficar diferente. Vamos lá. Em tese não, já fiz isso. Dá para ler qualquer partitura usando esse esquema aqui, ó. Qualquer partitura mais simples, dá para matar só com essa técnica dos dedos. Porque aí vai juntando, vai fazendo com os dedos, né? Quando você vê uma nota dessa, a leitura fica mais lenta, né? Mas fica preciso. Não fica chutado, sabe? Ah, acho que é tá. Entendeu? Não, vamos ver direito o que é. Aí a gente divide lá as células, essa era, né? Por exemplo, se eu pegasse aqui, vira uma figura que eu reconheço de ouvido. Essa que é a intenção. Quando eu consigo reconhecer de ouvido, aqui, eu já não preciso me preocupar tanto com os dedos, com todas essas coisas. Isso é para pegar de ouvido. Quando pegou de ouvido, aí vai ficar simples a leitura. Vocês vão ver que vai ficar... É que nem aprender a ler. As sílabas. Quando a gente começa a ler, a gente lê assim, né? Notas, pontuadas. Não é assim? Aí já, depois de prática do exercício, o que você faz? Quando você vê a palavra, né? Ó, quando você vê a palavra, você já sabe o que é. Não é assim? Eu faço aqui, todo mundo já sabe o que leu. O que você leu? Ligaduras. Então, todo mundo separou as sílabas para ler ligaduras. Hã? Não, são os sílabas aqui, ó. Se eu tivesse aqui uma palavra, pum, fizesse assim, vocês só vão ler com facilidade. Porque não teria que pegar as sílabas. Você já pegaria de primeira o conjunto. Né? O conjunto e já sacaria o que é. Com a percepção, ou seja, com o ouvido, é a mesma coisa. A ideia é pegar de ouvido, porque o ouvido ele vai reconhecer isso aqui como uma figura. Você vai ouvir, não vai separar elemento por elemento, como eu estou fazendo aqui. Vocês vão ouvir cada uma dessas figuras, cada uma dessas três figuras, né, como um elemento independente. Só faço já sabe que é isso aqui. Sabe? E aí fica fácil de sacar a leitura. Porque assim, qual é o sentido da leitura? O sentido da leitura é fazer com que essas figuras fiquem mais claras na cabeça. Porque o fato é, a gente ouvindo música já conhece isso daqui de ouvido. Então ouvindo isso aqui todo dia, sei lá, primeiro de ouvir música. Sempre tem uma dessas figuras. Né? A gente já tem o elemento, já está lá. A gente só tem que dar um nó e diferenciar. Então, qual que é o exercício? O exercício é fazer o máximo de ditado rítmico. Só que qual é o problema? O problema é que vocês não têm aula de teoria todo dia. Nem se estiver com a cartilha, né? Você vai pegar a cartilha. A cartilha era sílaba por sílaba. Aí chegava no final, assim, estava mais ou menos tudo aprendendo a ler. Pegou todos os casos possíveis. Vai treinando aí dentro todo dia, pô. Depois de um ano você está lendo qualquer coisa. Mais ou menos. O problema hoje em dia não é esse. O problema é que os caras até sabem fazer isso, né? Só que como as aulas são muito capengas, os caras não sabem o que quer dizer a palavra. Elas sabem até ler as sílabas, né? Mas não tem a compreensão do texto. Não consegue decifrar o que eu
texto está dizendo. A música, a gente corrige isso com aquelas aulas de análise. Né? Separando frase, de motivo, de período. Tá? Porque senão vira uma maçaroca. Né? A gente ouve uma música, a gente não sabe o que está acontecendo. Ah, é o som de orquestra. Assim? Bom, vamos ao exemplo. Vocês vão ver. Eu já explico o que quer dizer isso aqui também, tá? Aqui é um 2x4. Ok? Tá russo a coisa aqui. Já me aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente tem. Vamos ver se a gente consegue decifrar qual é a música. Tá? Qual é a música? Só o primeiro compasso. Agora, o que está acontecendo? Isso, essa figura é um tempo. Outro tempo, outro tempo, outro tempo. Como é que a gente vai ler isso aqui? Como é uma encrenca, vamos tentar ler com os dedos. Ok? Ó. Então, como é que é a primeira figura? Tá, tá. De novo. Então são duas vezes a mesma figura. Tá, 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 tá. Né? Tá, 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 tá. Como é que a gente vai ler esse aqui? Não, ó, com o dedo. Aqui não é. Tá, 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 tá. E essa nota aqui acaba sendo 4 dedos. Então fica. Tá, 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 tá. Né? Entendeu? Aqui é tá. As quatro semicolcheias, que eu estou contando com os dedos. Ok? Então, ó. Tá, 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 tá. Ok? Vamos tentar inteiro? Olha o que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei, é como se fosse 1%, sabe? 1%. É como se eu estivesse repetindo esses dois compassos. Esse sinal aqui é um sinal de repetição do que aconteceu no compasso anterior. Quando eu ponho um número em cima, o que quer dizer? Que eu vou repetir os dois compassos anteriores. Se eu colocasse um 10, repetir os 10 compassos para trás. Geralmente isso é usado com um compasso só, né? É meio raro aparecer mais que 2. Então o que vai acontecer? Vai ser tá, 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 tá,
É isso. Né? Deu para reconhecer a música? O que é isso mesmo? Deixa eu dar para baixo. Qual é essa aqui? Você fez de novo, não sei o que é. Na flauta mágica? Flauta mágica. Abertura da ópera. Aqui é a abertura da flauta mágica, o nome da ópera, tá? A flauta mágica é só para vocês ouvirem o que Mozart, né? Mozart, abertura da flauta mágica. É o nome de uma ópera. É que a abertura ficou mais famosa que a ópera, né? Quando vira toque de celular. Só mais um exemplo. Fechar? Puxa, agora eu não vou conseguir achar um exemplo ali na literatura musical. Você vê. Vou fazer um outro aqui. Acho que aqui vai matar quase tudo que a gente viu, esses dois exemplos, né? Hoje. Vamos ver? Aqui no papel. Eu tirei a Cuidado, peraí. Ah, tá sabendo esse, né? Tá certo. Pergunta isso todo mundo vai embora, senão você vai esticar lá. Não, não vai esticar lá. Não? Não, é isso. Não, a próxima vez tem que botar um tirador aqui. Você tá vendo aí? É. Já copiaram? Ó. Ó. Agora 5 minutos mais cedo. Não, vou fazer só esse exemplo aqui. Então é o seguinte, aqui, nesse caso, quando eu tiver uma nota pontuada, uma semínima pontuada, a semínima, ela já vai, se a gente for ver com os dedos, né? A semínima ela já vai ter os 4 dedos. Se eu tiver metade da semínima, são o quê? São 2 dedos. Então o que vai ser? Vai ser tá. Ok? Tá. Ó, de novo, só essas duas primeiras notas, a pontuada e a cocheira. Tá. Tá.
tá, 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 tá. Por quê? Porque aqui agora eu vou ter o dobro da semínima. Ou seja, uma nota que vai durar 2 círculos de dedos aqui. Focaram nisso ou não? Se a gente for ler com os pés, vai ficar assim, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Então vamos ler com o pé. Vamos fazer assim, vamos ler com os pés. Sempre ali comigo. A gente ir pegando isso aqui. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. São 2 tempos. Com os dedos. 1, 2, 3, 4. Tá. Ah, não, peraí. Tem que diminuir aqui, senão eu vou ter que correr com os dedos aqui, né? 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Vamos parar por hoje?